Nesta série especial do podcast Educação Integral, estamos conversando sobre um documento fundamental para a liderança da Rede Adventista de Educação, o Referencial Normativo. Ao longo dos episódios, refletimos sobre identidade, cosmovisão bíblica, temas sensíveis, gestão de pessoas, convivência escolar, comunicação institucional e gestão de crises. Agora, avançamos para um tema que sustenta a própria organização da Rede Adventista de Educação. Vamos falar sobre governança, processos de rede, tomada de decisão e expansão institucional. São temas que muitas vezes não aparecem diretamente na sala de aula, mas que impactam profundamente a unidade, a qualidade e a sustentabilidade da missão educacional. Como o referencial normativo ajuda os líderes a compreenderem esses processos e a tomarem decisões responsáveis dentro de uma rede educacional integrada. Para essa conversa, contamos com dois convidados especiais. Pastor Foles, por favor, apresente nossos convidados. Obrigado, pastor Antônio Marcos. Estão conosco aqui a professora doutora Silvia Quadros, coordenadora do mestrado e do doutorado em educação do NASP e pesquisadora na área de gestão educacional, viu? Ela tem muitos anos de experiência na liderança e na gestão de instituições educacionais. Também está aqui o Tiago Mendes, que atua como administrador da Rede Adventista de Educação no território da União Centro-Oeste Brasileira e é também aluno aqui do nosso programa de pós-graduação Stricto Sensu em Educação. Vocês já sabem, sou Rodrigo Foles, também professor aqui do mestrado e doutorado em Educação. Silvia e Tiago, sejam muito bem-vindos. Obrigado por aceitar este momento conosco aqui, tá? Muito obrigada, doutor Rodrigo, por nos convidar. É um prazer estar com você nesse programa. Agradeço o convite, é um privilégio muito grande poder estar aqui com vocês e espero que possamos contribuir juntos. Excelente. E a você, professor, querida professora, diretor, líder da Rede Adventista de Educação também. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dessa série especial dedicada ao referencial normativo. Quando nós falamos de governança dentro da Rede Adventista de Educação, falamos também de unidade, de processos institucionais, de responsabilidades compartilhadas, coisas importantes aí. Silvia, eu queria começar com você com uma pergunta. Vamos imaginar uma situação delicada, tá? Eu já começar na polêmica, né? Uma situação delicada. Uma escola afirma assim, eu queria fazer do meu jeito. Eu não quero fazer do jeito que alguém está mandando eu fazer. Uma unidade escolar decidiu isso. Seja uma questão pedagógica, uma questão administrativa, enfim, não importa tanto. O que importa mais é a atitude aqui nesse processo. Como que o referencial normativo vai trabalhar esse conceito? Pois é, essa é uma situação bastante complicada, né? Porque o que significa fazer parte de uma rede? Significa ter exatamente a palavra que você disse, unidade, né? Então, dentro de uma rede educacional, você tem unidade, mas você tem regras institucionais que são muito importantes de serem seguidas para se manter a unidade, para se manter um padrão, né. E o manual, as referências, eh, ele traz princípios filosóficos, traz orientações pedagógicas e processos institucionais. E esse alinhamento, ele traz, ele preserva essa identidade institucional, que é muito importante para uma rede educacional. É interessante isso, né? Eu acho que é o mote de grande parte do nossos episódios e principalmente do referencial, porque o próprio referencial ele emana isso, é essa questão de pensarmos enquanto rede, né? Nós temos vantagens competitivas enormes de sermos uma rede, mas isso traz responsabilidades para nós, né? Sim, e a liberdade, a autonomia, ela tem a ver com pertencimento. Você tem a liberdade, mas você tem o pertencimento, é liberdade para pertencer, né. Então, tem uma frase que eu gosto bastante que sempre fala, né, "Juntos podemos ir mais longe", né. Separados a gente consegue até, talvez mais rápido,
mas juntos vamos mais longe. Aí a gente tem que fazer uma escolha, a gente quer ir mais rápido ou mais longe? Eu creio que no médio e longo prazo, ir mais longe é muito melhor. Então, quando a gente olha esse processo, então esse engessamento, eu quero fazer do meu jeito, ele pode acabar com esta cultura de rede, ou seja, não vamos conseguir ir mais longe. O direcionamento é melhor que a velocidade. Interessante essa frase, o direcionamento é melhor do que a velocidade. Gostei dessa frase aí, viu? Gostou também, Thiago, dessa frase? Sim, Boa, né? E vamos falar agora, olhando para a gestão prática. Você que tem bastante experiência em gestão prática, tá ali na frente hoje do campo de batalha, né? Na gestão. Me responde uma coisa: por que é tão importante para a gente? Eu estou partindo do pressuposto que é importante, né? Você pode me responder se é também, né? Mas por que eu acho que é? É importante? Tá. Por que é importante esse movimento de rede, essa estrutura de governança e tudo mais? Então, uma coisa que nós temos que observar dentro da rede adventista é que nós não somos um conjunto de escolas isoladas. Gostei dessa frase, não somos um conjunto de escolas isoladas, Isso. gostei disso. Existe um propósito, existe um ideal, existe uma referência, que aí por isso que é referencial normativo, justamente de trabalho, que se define como essa governança. Então, eu coloquei aqui 3 pontos que eu acho extremamente importante tratarmos na gestão, quando falamos a respeito de governança, que é entender que nós precisamos permanecer com a unidade e a identidade da nossa instituição. Então, a nossa instituição ela possui uma identidade muito peculiar e é o que nos torna diferentes de todas as outras. E dentro dessa unidade, ela se consolida numa unidade institucional. Esse é o primeiro ponto importante. Nós temos unidade institucional. Não importa onde estivermos. Eu tenho a experiência de já ter passado por 3 estados. Então, nos 3 estados por onde eu estive, é perceptível a unidade. Existem diferenças locais? Sim, é claro. E elas precisam existir E é e o normal. referencial não quer acabar com elas. O referencial cultural de cada região ela prevalece. Porém, o referencial ele nos traz os caminhos, os passos que devemos trilhar para mantermos a unidade. Segundo é a qualidade. Ou seja, a qualidade educacional ela só pode ser conduzida quando há direcionamento. E esse direcionamento ele não pode ser isolado, ele precisa ser vinculado a um padrão de rede. Então, a nossa rede existe esse padrão. Eu tive experiências também de filhos de militares mudando de uma escola para outra em vários ambientes, e eles falam: por que eu tenho meu filho na educação adventista? Porque não importa o estado onde eu esteja, a educação adventista se faz presente. O conteúdo e material didático permanece o mesmo e a proposta administrativa se mantém. E eles dizem até uma frase: parece que vocês foram criados numa mesma caixinha. E aí, assim, é mais ou menos por aí, né? Cada um de Porque nós... temos o mesmo propósito, Sim. né? Cada um de nós temos a mesma condução, mas cada um tem a sua característica dentro do seu processo. Então, resumindo para mim, governança é, na verdade, o quê? Organizar a rede de forma que ela possa seguir de maneira fluida, porém com uma direção e um propósito bem estabelecido. Nossa, muito legal. Então, o que vocês estão dizendo é que eu posso ir para qualquer estado do Brasil hoje, que nós temos, graças a Deus, aí, uma escola em cada estado do Brasil, e eu vou ver 2 coisas ao mesmo tempo ali. Eu vou ver a regionalidade daquele estado sendo representado ali dentro e a rede com uma governança forte, o propósito, a identidade, a missão, o objetivo pedagógico também vai estar ali. Então as 2 coisas vão estar ali. A gente não vai perder um para ganhar o outro, a gente tem os 2. Isso mesmo. O propósito é seguir dentro da educação adventista em cada estado, mantendo-se os seus valores, os nossos ideais, os nossos propósitos, mas ao mesmo tempo entendendo a situação de cada região, de cada espaço, e uma coisa não vem para bloquear a outra, mas para contribuir um processo formativo de educação voltado à proposta da educação adventista. Muito interessante. Silvia, eu quero voltar contigo, e eu gosto de polêmica de novo, então vou trazer outra polêmica aqui, mas a gente já está acostumado com polêmica, né? A gente está aqui para isso, né? Suponhamos que o capelão, vou pegar o capelão porque é um bom exemplo que não é uma coisa ruim, é a parte espiritual, que supostamente é aquilo que mais importa na rede para nós, é falar de Deus, né? O capelão, ele quer implementar um programa espiritual específico numa escola X aí das nossas unidades. Mas a coordenação pedagógica olha para aquilo ali e fala assim: olha, capelão, não está batendo aqui no planejamento escolar, né? Nesse caso aqui, como que o referencial
ele vai falar, aí como é espiritual, o que importa mais é o espiritual, o pedagógico que se exploda? Como que é isso dele? Não, de forma nenhuma. O referencial, ele orienta que nada, nenhuma ação deve ser isolada. Existe um planejamento, esse planejamento deve ser seguido. E o líder espiritual, ele tem uma função muito importante na escola. Então, as suas ações são importantes e são apoiadas pela direção da escola. Mas, como eu disse, todas as ações, elas devem estar integradas pelo diálogo, dentro de um alinhamento institucional e uma coisa importante, o diretor da escola, ele é responsável por tudo que acontece na escola. Ele é responsável por implantar as ações de governança. E então, todas as ações do líder espiritual também é de responsabilidade do diretor da escola, da unidade, né? E isso vai preservar também a identidade, conforme disse o Tiago. Nossa, é interessante. O que vocês estão tá dizendo, Silvio, então, é que a educação adventista ela se vê como integral, ou seja, o que que significa isso? A gente já trabalhou em outros podcasts, mas vale lembrar, né, a gente trabalha o corpo, o físico, a gente trabalha o intelectual e a gente trabalha o espiritual e nenhum deles tem mais predominância ou menos predominância dentro desse processo. Os 3 são tão importantes quanto. Então se o capelão fala assim: "Ah, eu quero fazer só o espiritual", não, os 3. Se o pedagógico fala assim: "Não, eu quero fazer só o pedagógico", não. Não. Todas as ações devem estar alinhadas exatamente para fortalecer todo o impacto da rede para contribuir com a sociedade para o próprio desenvolvimento integral do ser humano. Perfeito isso. E Thiago, o referencial também vai trabalhar um conteúdo não só pedagógico, né. A gente aqui está falando bastante do campo pedagógico, que é hiper importante, mas ele vai falar também do campo administrativo, que ele está com essa preocupação também, né, de normatizar o campo administrativo. Suponhamos que um campo, uma associação aí, uma missão, ela decide e fala assim: "Eu quero montar uma escola". Aí o administrador lá fala assim: "Eu quero montar naquele terreno ali", por quê? Porque eu gosto muito da vista. É assim que tem que fazer? O referencial fala que tá tudo bem ou tem que ter algum estudo? Como que funciona essa questão até de implantação de uma escola? Bacana, bacana. Isso é muito importante para que nós possamos entender que qualquer abertura de escola, em qualquer unidade, o primeiro ponto importante, ela tem que estar conectada à nossa missão na educação adventista. Ou seja, o referencial normativo, ele vai nos trazer alguns pontos administrativos, mas esses pontos, ele não se separa da proposta da educação, que é uma educação que busca salvar, é a educação que busca trabalhar na educação integral, como já falado aqui anteriormente. Agora, o grande ponto é, ao abrir uma escola, ao se pensar em abrir uma escola, o referencial normativo ele nos traz aqui o como nós devemos fazer isso, de que forma se deve fazer isso para alcançar um sucesso maior no resultado que está estabelecido ali. Eu coloquei aqui 4 pontos fundamentais aqui que o referencial ele traz para nós, e a primeira delas é: existe demanda real naquela região? Ou seja, precisa fazer um estudo inicialmente para entender se há uma demanda, um mercado, Vai se ter aluno, existe né? alunos ali, como que esse mercado ele se comporta, de que maneira, quais são as classes de pessoas que estão ali, renda per capita, tudo isso é importante dentro de um processo educacional. Por quê? Porque aí vem a segunda pergunta: a escola será financeiramente saudável? Esse é um ponto importante, porque a escola ela precisa se autossustentar. Nós buscamos que cada escola ela possa se sustentar dentro daquilo que ela recebe de recursos através das mensalidades. O Então, objetivo da escola sempre vai ser a missão, mas ela precisa bancar essa missão, né? sempre vai ser a missão. Mas ela Isso é precisa fato, mas ela precisa se autossustentar, né? Esse é um pensamento do espírito profético da igreja, toda a visão da igreja é essa. Então isso é importante dentro do processo. E existe também estrutura pedagógica adequada, ou seja, eu tenho professores para atender essa demanda, eu professores tenho com perfil para a é, rede adventista, não é só ter professor, né? isso, eu tenho pessoas que atendem essa demanda, eu possuo pessoas para assumir a gestão dessa escola dentro da nossa visão, dentro da nossa lente cristã, dentro da nossa visão pedagógica, dentro da nossa visão institucional. E o último, que eu já falei um pouco anteriormente, é alguém
para liderar esse projeto, ou seja, você precisa de um gestor que assuma aquilo ali. Então, isso é algo que é muito importante. Então, para toda a expansão, essas perguntas, elas precisam ser feitas, mas não só feitas. Elas precisam ser geridas de maneira a qual elas possam ser respondidas com dados, para que a partir disto nós possamos tomar a decisão ou não de abrir uma unidade escolar na cidade no qual está sendo estudado para este fim. Fenomenal isso, né, Silvia? E deixa eu te perguntar, isso que ele acabou de falar serve para fornecedores também? A escola, por exemplo, quer contratar um fornecedor local para software, para sistema, para material de obra, não importa para quê, um fornecedor também funciona assim? A escola tem total autonomia, decide por ela mesma? Ou tem que seguir essa mesma lógica, estudos, unidades? Sim, Rodrigo, exatamente. É dentro de uma rede, a governança ela também se refere a contratações de serviços externos, e o manual deixa bem claro que essas contratações, elas são feitas por um processo institucional, né. Por exemplo, há um comitê que é votado pela divisão sul-americana, e esse comitê, ele analisa vários aspectos. Por exemplo, faz a questão da análise pedagógica, faz a questão da avaliação financeira, dos aspectos jurídicos, dos critérios institucionais, e isso preserva toda a reputação da rede, isso protege, a escola, né, e também protege os próprios líderes que tomam as decisões, né. Então, esses processos, eles não são burocráticos, eles são realmente mecanismos de governança, que são extremamente necessários para a manutenção da rede. As decisões, elas são tomadas de forma coletiva e com consciência, para que haja o mínimo de erro possível. Seria uma burocracia do bem, a gente pode dizer aí, né, assim, existe uma burocracia, mas ela não é para engessar, ela não é para impedir o processo de acontecer, ela é para assegurar a qualidade pedagógica, a qualidade confessional, a qualidade que a gente quer entregar do material, certo? Sim, seria uma governança responsável, né, porque as decisões são tomadas de forma coletiva e como a própria Bíblia diz, né, na multidão de conselhos há sabedoria. Gosto muito desse verso e eu acho que ele é o verso áureo do do referencial, assim, né. Tiago, pegando esse gancho da sabedoria, da multidão de conselhos e tudo, olhando para tudo isso que nós conversamos, qual o papel da governança na sua visão, então, dentro da rede, assim? Para deixar bem claro para o pessoal, do nosso ouvinte, se você quiser até olhar para aquela câmera e falar assim: "Olha, o papel é para isso, gente". Certo. Eh, Ao observar a questão da governança, é justamente o que foi pontuado. Ele não vem com um processo de engessamento. Eu já tive a oportunidade de abrir uma escola como diretor e também acompanhar o processo ali de continuidade de uma abertura de uma escola, que eu cheguei, a escola estava no processo, como departamental. E é perceptível que todo esse alinhamento, ele facilita o nosso processo. Ele facilita nosso dia de trabalho. Por quê? Há um caminho a ser trilhado, existem passos que outras pessoas passaram e que obteve sucesso, e caminhando por estes caminhos também, nós também iremos caminhar em direção ao sucesso. Agora, um ponto importante é que Deus, ele é um Deus organizado. O nosso Deus, ele é um Deus organizado. Você olha no Gênesis, isso é perceptível, né? Tudo é de maneira muito ordenada. Falando para o público a respeito disso, eu gosto de resumir governança da seguinte forma. Então, se eu for resumir aqui para vocês, governança é coordenação com propósito. Então, isso para mim se define a governança. Eu gostei. Nós Repete temos- de novo, porque eu gostei dessa frase, viu? Eu acho que é de impacto isso aí. Vamos lá então. Governança é coordenação com propósito. Ou seja, nós temos um propósito e esse propósito, ele está em 3 pontos fundamentais: a nossa missão, os nossos princípios educacionais e a nossa identidade cristã. Então, todo referencial normativo, ele pensa desta forma. Ou seja, isso está contribuindo para a nossa missão? Está. Isso está contribuindo para os nossos princípios educacionais? Ok. Isso está dentro da nossa identidade cristã? Certo. Então, nós estamos caminhando para cumprir o propósito que Deus confiou à instituição adventista. Porque jamais podemos trilhar caminhos diferentes do que aquela que o Senhor nos confiou, que é conduzir essa escola em busca de salvar os nossos alunos, as famílias dos nossos alunos e também os nossos colaboradores, professores e toda a equipe escolar. Uau. Gente,
nosso tempo infelizmente acabou. Eu gostaria muito de continuar, porque esse tema da governança é muito importante para mim. Eu acho que ele não é um tema só de prateleira, de documento, eu acho que ele muda realmente quem nós somos como rede, isso dá potência, isso dá vigor, isso ajuda na missão. Então eu queria agradecer vocês por estar aqui, muito obrigado. E para vocês que estão nos ouvindo, eu espero que esses exemplos que foram dados aqui mostrem claramente que há algo muito importante que você não pode esquecer, viu? A educação adventista não funciona como um conjunto de escolas isoladas. Como o Tiago falou, ela funciona como uma rede educacional que compartilha princípios, processos e responsabilidades. O referencial normativo ajuda a liderança a compreender esses processos e a tornar decisões mais seguras, sustentáveis e alinhadas sempre à nossa missão educacional. Por isso, o meu convite aqui é igual em todos os episódios, e eu vou continuar nele. Abra o referencial normativo, estude o documento, use como ferramenta da sua liderança. Quanto maior a compreensão desses processos de governança, mais claras e responsáveis serão as decisões tomadas no cotidiano da sua gestão escolar. No próximo episódio da nossa série de podcasts aqui do Educação Integral sobre o referencial, nós vamos trazer outros temas e a sua aplicação prática na vida da escola. Até lá, que Deus te abençoe. Muito obrigado, amigos. Nós agradecemos aí o convite. Muito obrigada pelo privilégio de participar. Amém. Até lá.